Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa e hoje nós temos mais uma aula Química Fácil com vocês. Então nosso tema hoje é ligações químicas. Vocês já ouviram, né, sobre a parte de ligações químicas. Nós estaremos abordando alguns tópicos, né, especificamente, como teoria do octeto, ligação iônica ou eletrovalente, ligação covalente ou molecular e a ligação metálica. Então, diante desses tópicos, eu vou começar a falar para vocês sobre a importância das ligações químicas. Então, esse conteúdo ele está envolvido na estabilidade que os materiais eles apresentam. Quando nós olhamos para a diversidade de materiais que nós temos no nosso cotidiano, é fundamental observarmos que todos esses materiais eles apresentam uma certa estabilidade. Então essa estabilidade que eles apresentam, ela é justamente por causa das ligações químicas existentes nos diversos tipos de materiais. Quando nós falamos dos diversos tipos de materiais, eu vou trazer para vocês alguns. Por exemplo, nós temos uma diversidade de metais muito grande, tá? Então, coloque aí, em média, mais de 70 metais. Então, isso mostra justamente essa diversidade. Nós temos também um grupo de elementos que são considerados e classificados como gases nobres. Então, esses elementos eles apresentam uma diferença com os elementos metálicos. Primeiro que os metais eles são encontrados na forma de minerais, e aí são extraídos dos minerais. Eles não são encontrados de forma isolada. E os gases nobres são substâncias que são encontradas de forma isolada. Elas não apresentam compostos químicos de onde são extraídos. Então aí já mostra a grande diferença que existe entre os metais e os gases nobres. Então isso já mostra que os gases nobres eles apresentam uma diferença na sua composição, em todas as suas características. Os gases nobres já apresentam uma diferença de grande importância. E essa diferença ela está justamente na configuração, a configuração eletrônica, ou seja, quantos elementos, quantos elétrons os gases nobres apresentam nas suas camadas, principalmente na camada de valência. E aí, observando essa configuração, percebe-se que os gases nobres apresentam a configuração de 8 elétrons na última camada, e esses 8 elétrons na última camada, eles vão estar de acordo com a característica principal deles, que é uma estabilidade natural que esses elementos eles apresentam. Eles apresentam também uma baixa reatividade. Então isso mostra que os gases nobres não apresentam uma necessidade de estabelecer ligações químicas com nenhum outro elemento. E diante disso, nós percebemos aí que a configuração eletrônica que os gases nobres apresentam é justamente a configuração que foi analisada em alguns elementos no momento em que eles estabelecem ligações químicas e que aí fazem com que eles atinjam uma estabilidade, e as substâncias formadas, né, através das diversas ligações também são consideradas estáveis. Então essa estabilidade que é percebida no caso para esses elementos, né, para essas substâncias,
vem justamente da estabilidade que é atingida. Então, diante disso, existe o que nós chamamos de uma teoria, tá? Que é a teoria chamada teoria do octeto. A teoria do octeto, ela vai justificar o porquê que os elementos, no caso os átomos, atingem essa estabilidade. Então, assim, os elementos químicos eles se combinam e formam substâncias altamente complexas, que são os que nós chamamos de compostos. E automaticamente esses compostos eles apresentam uma diferença muito grande pela questão da sua constituição. E explicando justamente a questão da teoria do octeto, na complexidade desses compostos, o que é que mantém, né, a existência, a estabilidade desses materiais, vem por causa do número de ligações químicas que existe e quando esses elementos, né, no caso os átomos, atingem essa configuração eletrônica estável, como a configuração de um gás nobre. Então, a teoria do octeto ela vai estar explicando que o átomo atinge a estabilidade quando ele atinge 8 elétrons na sua camada de valência. É importante lembrar que existem materiais que eles vão apresentar uma estabilidade com tempo menor, na verdade, com uma configuração eletrônica menor. Como também vai existir elementos que vão ter uma estabilidade com a configuração eletrônica maior. São os elementos que fogem à regra do octeto. Como toda regra há exceções, então, diante da teoria do octeto, também existe a questão da exceção para alguns elementos. Primeiro que nós temos os metais de transição, que são aqueles que têm uma capacidade de fazer ligações químicas com outros materiais e, diante do elemento que ele está fazendo uma ligação, ele pode fazer vários tipos de ligações no sentido de quantidade. Então, ele pode fazer uma ligação simples ou uma ligação dupla com um átomo, mas ao mesmo tempo ele pode fazer 3 ligações, ele pode se ligar a 3 átomos, então ele tem essa capacidade. Ele pode se ligar a 1, mas ao mesmo tempo ele pode se ligar a 2, a 3 e assim por diante. Então, essa variação de Knox vai mostrar justamente essa capacidade de variação de ligações, que é o que acontece com alguns elementos. Então, ele pode atingir a estabilidade com 8, mas ele pode também atingir essa estabilidade com mais de 8. E isso não significa que ele esteja fora da regra totalmente, né? Ele vai estar dentro da regra do octeto, mas ao mesmo tempo ele vai também ter uma capacidade de atingir a estabilidade com essa capacidade que ele tem de fazer mais ligações e isso ultrapassar o número de 8 elétrons. Como nós temos alguns elementos que de fato eles estão fora da regra do octeto porque eles apresentam uma capacidade de estabilidade com menos de 8 e não muda. Por exemplo, o hidrogênio ele fica estável com 2 elétrons, levando em consideração que ele tem apenas 1 elétron. O hélio já é o gás nobre que já apresenta a estabilidade com 2 elétrons. Nós temos o lítio, que também vai ter uma estabilidade com 2, e o berílio também, porque o lítio é metal doador, ele vai doar 1 elétron que ele tem na sua segunda camada, e aí a primeira camada vai assumir a camada de estabilidade, né, como última camada. O berílio
tem 4 elétrons, 2 na primeira e 2 na segunda camada, ele doa os 2 elétrons da segunda camada e passa a ter a estabilidade com os 2 elétrons na camada de valência, que é agora a primeira camada, e nós temos o boro, que ele vai se comportar como um não metal, e ele vai ficar estável com 6 elétrons. Ele vai fazer 3 ligações covalentes, né, que envolvem o compartilhamento dos elétrons, e aí ele vai ter a estabilidade com 6 elétrons. Então, fora da regra do octeto. Isso é o que acontece com alguns elementos químicos, tá? Justamente para manter essa estabilidade. Aqueles que não apresentam a estabilidade diante da teoria do octeto são aqueles que vão ficar estáveis diante da teoria do menor potencial energético. Esse menor potencial energético, ele é justamente o que acontece quando 2 átomos estão fazendo uma ligação. Ele vai estabelecer essa ligação quando ele apresentar o menor conteúdo energético. Enquanto os átomos estão isolados, eles apresentam um conteúdo energético alto, energia cinética alta, um distanciamento maior, então eles estão instáveis. No momento em que a distância entre 2 átomos ela vai diminuindo, o conteúdo energético ele vai também diminuindo, porque é o que vai possibilitar a ligação química entre eles. Então essa ligação química ela vai justamente proporcionar a estabilidade. Então aí nós vamos entender que eles atingiram a estabilidade não pela teoria do octeto, não por ter uma configuração eletrônica igual à dos gases nobres, mas nós vamos perceber que essa estabilidade que eles atingem vem justamente por causa da energia que eles atingem, né, o menor potencial energético dessas ligações. Então, diante disso, nós vamos aí entender a questão da teoria do octeto, a estabilidade quando o átomo atinge 8 elétrons, e a teoria relacionada ao menor potencial energético, que é a estabilidade que o átomo atinge quando ele tem o menor conteúdo energético, que é o momento em que ele estabelece a ligação. E a substância formada por meio da ligação entre esses átomos, percebemos que ela também apresenta estabilidade. Então essa estabilidade ela vem justamente por causa da ligação estabelecida. Então o primeiro tipo de ligação que nós vamos ver aqui é a ligação iônica ou a ligação eletrovalente. Na ligação iônica, que é o termo que nós mais utilizamos, é fundamental lembrar que e saber, né, que essa ligação ela acontece justamente entre um metal e um não metal. E toda ligação química ela acontece na camada de valência, onde o átomo metal, tá, ele vai ser doador para o não metal, que também vai receber esse elétron na sua última camada. E a nova substância formada, ela forma justamente pela atração que vai começar a existir entre as novas espécies que vão se formar, que são os cátions, aqueles que doam elétrons, e os ânions, são aqueles que recebem. Quem doa vai ficar positivo e quem recebe vai ficar negativo. Diante disso, nós temos aí uma atração eletrostática entre os íons que apresentam uma carga oposta. Por isso, existe a formação dessa ligação química.
Então, é a ligação que nós chamamos de ligação iônica. Quando o átomo ele perde elétrons da sua camada de valência, essa camada ela deixa de existir para formar aí uma nova camada. E essa nova camada, que vai estar se formando lá no outro, no caso no doador, não é que ela esteja se formando, mas ela vai estar assumindo agora a última camada. Então, a penúltima, né? Enquanto existiam elétrons na última, agora que os elétrons são doados, essa penúltima camada ela passa a ser a última camada. E essa última camada, que é a camada de valência, ela vai ser a camada com 8 elétrons diante da estabilidade, ou com menos. E o átomo que recebe elétrons é aquele que vai também receber e atingir a estabilidade com 8 elétrons. Então, o átomo receptor, que é o não metal, que é um grupo pequeno da tabela periódica, ele recebe elétrons na última camada, e recebendo elétrons na última camada, o que é que acontece? Ele vai estar atingindo a estabilidade com esses 8 elétrons, e a partir daí ele vai também estar dentro da regra do octeto, levando em consideração que nós temos o boro, que vai ter uma estabilidade com menos elétrons, tá? E no caso dos metais lítio e berílio, que vão ter estabilidade com menos elétrons. No caso dos metais, né? Então, diante disso, nós percebemos aí a necessidade de entender que existem algumas exceções, alguns pontos que vão ajudar na compreensão no caso dos metais, para ser doador de elétrons, e dos não metais, receptor de elétrons. Então, essa ligação é uma ligação chamada de iônica, transferência de metal para não metal, última camada do metal para a última camada do não metal, possibilitando assim a formação da ligação iônica. Então, a gente está abordando a parte teórica. Então, essa parte teórica é para a gente entender pelo menos essa formação da ligação iônica, porque é fundamental para a gente poder compreender os próximos tópicos da explicação e demonstração da formação da ligação iônica, tá? Então, forte abraço e até a próxima.